no livro de Isaías, capítulo 9. O livro de Isaías, capítulo 9. Leremos apenas 2 versículos. Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Diz assim, o 1 e o 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Certo jovem, conversando comigo, ele dizia que já não suportava mais o que estava sofrendo psicologicamente. Ele dizia que não tinha mais prazer nenhum na vida e que parece que em volta dele e dentro dele só tinha escuridão. Não tinha mais sentido a vida dele. Apenas negritude, apenas escuridão, trevas era o sentimento dele diante de sua vida. E eu perguntei para ele o que é que existe do outro lado. O que é que existe após as trevas? O que tem do lado oposto da escuridão, desse grandioso abismo? Porque tudo tem 2 lados. Existe o lado do caminho do bem, existe o lado do caminho do mal. Existe em uma moeda um lado que chamam de cara, o outro que chamam de coroa. Existem 2 lados de uma mesma condição. Então, a resposta desse rapaz foi: não sei, talvez um lugar sereno, tipo um sol raiando, brilhoso, forte, um ambiente agradável, seguro e que transmita paz. E é justamente isso. Existe uma escuridão, muitas vezes, na vida de cada pessoa, mas essa escuridão não é tudo na vida dessa pessoa. Do outro lado, do lado oposto da escuridão, existe uma preciosa luz. É isso que este poema de Isaías, é isso que Isaías está trazendo aqui a respeito da promessa do Messias, quando Israel estava sendo totalmente devastada e cercada. A terra do norte, para ser mais específico, Judá, Jerusalém, estavam sob ameaça terrível. O rei da Assíria estava vindo para devastar e trazer escuridão. É nesse ambiente que o rei está atemorizado. Só que deixa em aberto justamente essa concretização plena no futuro messiânico. O que Isaías está dizendo: olha, está por vir grandiosa luz. Não percam as esperanças, não desanimem, porque a luz está por vir. E é justamente esse texto aqui que você lê, está ele conectado plenamente ao capítulo 8, versículo 13 e 14, quando diz assim: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então o que Deus está dizendo é que não será escuridão para todos,
Porém, as duas casas de Israel, elas sofrerão terrível escuridão. O Senhor mesmo será para eles uma rocha de tropeço, de ofensa. Mas observe que o Senhor está dizendo que é necessário que aqueles que ouvem, que aqueles que creem, que aqueles que amam ao Senhor estejam seguros, apesar da escuridão, pois Ele deve ser o temor do crente. Todo Israel participaria dessa escuridão, mas a redenção, a restauração estava por vir, ainda que para um pouco daquele povo, um resquício, um remanescente, o povo que se tornou desprezível. Aqui é o que o Senhor está dizendo, que eles se tornaram desprezíveis. Nos primeiros tempos se tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Então aqui o Senhor está dizendo que essas terras elas se tornariam devastadas por conta do rei da Síria, o grande jugo que ele traria sobre eles. Você observa isso em 2 Reis, capítulo 15, versículo 29, quando diz: nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maaca, a Janoá, a Guedes, a Azor, a Gileade, a Galileia e a toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria. Então aqui estava a devastação destas terras. Agora o desprezível, ele tem a promessa de receber o glorioso. Aqueles que viviam em grande escuridão agora tinham a promessa de receber a maravilhosa luz. Nos últimos tempos, o glorioso caminho do mar, que seria o envio do seu Filho, do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, que iria morar na Galileia e desempenhar papel principal, dando ali força ao seu ministério, logo após a morte do seu precursor, daquele que abria caminho para ele, depois da morte de João Batista. De um lado tinha a escuridão diante do povo, e do outro a luz, a gloriosa promessa do envio do Messias. Trevas e opressão de um lado, luz e alegria do outro. Quem tira das sombras da morte e faz brilhar a luz é o Senhor. Por que não esperar nele? Por que não fazer como Jeremias e dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança? E o que é que te dá esperança, senão o Deus de toda a luz? Ele está dizendo que não tem trevas que ele não possa romper. Ele está dizendo que é só aguardar, esperar, confiar que ele vai romper essa escuridão. A região afetada aqui é a terra do norte, a Galileia, que sofreu com a incursão dos assírios no período da guerra sírio-efraimita, 734 a 733 a.C. Mas a promessa estava bem viva. A luz traria grandiosa alegria. E o motivo da alegria é justamente o nascimento do menino, um futuro rei da dinastia davídica, tal como Emanuel, do capítulo 7, versículo 14. A promessa do Emanuel, quando diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ou seja, Deus está conosco, Deus está aqui. Então, é importante que você entenda que na escuridão você precisa esperar a luz. Nem sempre os dias de sua vida serão dias de alegria, de gozo, de paz, de tranquilidade. Terão dias de provações, de sofrimento,
dias de escuridão, porém a luz está em você, a luz está com você, a luz habita em você. Observe o nosso texto: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Sim, é uma realidade. Eles eram desprezíveis porque eles tinham escolhido o rei da Síria ao invés do Senhor. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O que é que o texto está querendo dizer? Se não apontar justamente para o Messias, para Jesus Cristo prometido, que viria e traria luz para esse mundo de trevas. Então o desprezível aqui tinha a promessa de que receberia o glorioso. Como pode? Aqueles que têm glória, eles comungam entre si. Aqueles que têm grande posses, eles dividem entre eles, e um desfruta do outro. Um rico chama outros ricos para suas festas de casamento, de aniversário, de confraternização. Aqueles que são de grandiosos nomes chamam pessoas honradas para comungarem juntos. Porém, o que o texto está dizendo é que aquele que é glorioso desceria ao desprezível. Aqueles que são desprezíveis receberiam o glorioso. Ora, o texto de Mateus, capítulo 4, o Evangelho segundo Mateus, do versículo 12 ao 17, traz a realização dessa promessa, dessa profecia, deste decreto do Altíssimo, decreto infalível do Altíssimo, de que a escuridão seria vencida pela luz. Observe o que diz o texto de Mateus: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Então Jesus se muda para a Galileia quando vê que João não está mais em condições de atuar, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: agora chegou o grandioso dia da luz rompendo as trevas, da profecia se cumprindo, que Isaías dizia: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui está a profecia se cumprindo e o glorioso habitando no desprezível. Aqueles que eram desprezíveis agora podiam dizer: em mim habita o glorioso. E é isso, amados irmãos, o que acontece quando se tem um encontro com o glorioso. O que acontece com você, cheio de trevas, cheio de podridão, cheio de sujeiras e de pecados? O que acontece quando o glorioso habita em você? Quando você tem um encontro com aquele que é plena luz. Observe o que acontece em Apocalipse, capítulo 1, do 13 ao 16. Tem um relato do encontro de João com Jesus Cristo glorificado.
Jesus Cristo na sua glória. João tem uma reação da qual mostra claramente que o glorioso está muito acima de qualquer compreensão humana, e que o desprezível está sem nenhuma condições de receber o glorioso. Diz o seguinte: e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Aqui está um desprezível diante do glorioso Deus de toda luz, e ele cai como morto. Como pode haver esse encontro, essa visitação da luz com quem só tem trevas? Não suporta, a não ser que aquele que é glorioso diga: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não temas. Então é isso que o glorioso Deus, que traz glória àqueles que são desprezíveis, diz quando desce para salvar. No Evangelho segundo João, capítulo 1, do 10 ao 14, você observa o quanto o glorioso se envolveu com o desprezível. O quanto o glorioso veio ao encontro do desprezível, e o quanto o desprezível passou agora a ser glorioso, por ter a luz em si. O Verbo estava no mundo, mas o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então o mundo continuou em trevas. O glorioso estava no mundo, mas o mundo não mudou. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então o glorioso veio para Israel, mas Israel o rejeitou. Mas aqueles de Israel, ou os gentios, que agora vinculam-se a Israel pelo sangue de Cristo, a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então o que nós vimos em Cristo foi o Pai. Deus é luz, e nele não habita trevas nenhuma, mas no seu coração só habitava trevas, e ele invadiu o teu coração e trouxe luz ao teu coração, e você viu a sua glória como a glória do Filho único do Pai, ou seja, como a glória do próprio Deus. É isso. O desprezível foi liberto pelo glorioso. Essa é a promessa dele. Aqueles que jaziam em trevas, resplandeceu sobre eles grandiosa luz.
É isso que ele fez. É isso que Paulo está dizendo aos Colossenses na sua epístola, capítulo 1, do 13 por diante. Ele nos libertou do império das trevas. Existia um reino, existia um império dentro de você, o império das trevas. E esse que foi prometido rompeu estas trevas e te libertou deste império e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão de pecados. Esse é a imagem do Deus invisível. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, aquele que tem o direito de primogenitura e que toda a criação pertence a ele. Não é que ele é o primeiro criado, mas é como que ele, sendo o Filho unigênito de Deus, ele tem por direito toda a criação. E aqui você observa que o desprezível passou a ter liberdade. Aquele que só tinha trevas diante de si, agora consegue ver após as trevas. Ele consegue ver o que tem do outro lado das trevas, que é a luz gloriosa do prometido Messias. O desprezível se tornou glorioso, porque ele tem agora o glorioso em si. Porém, quem é que tem a luz? Quem é que tem a glória de Deus em si? Como você pode perceber se você tem ou não? Se você foi liberto do império das trevas ou não? Bem, o apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira epístola, ele diz, do capítulo 15: como foi o primeiro homem, o terreno, tais são os demais homens terrenos. Ou seja, tudo trevas, é tudo escuridão. Do mesmo jeito que Adão escolheu a escuridão, a maldição, todos os que dele vêm, assim carregam consigo a mesma escuridão. Agora, como é o homem celestial, tais também os celestiais. Se você é esse que um dia foi desprezível e agora tem glorioso dentro de você, você tem que andar como ele andou. Pois o versículo continua e diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Do mesmo jeito que você arrastou durante grande parte de sua vida toda aquela sujeira, toda aquela carniça espiritual, toda aquela escuridão que você herdou com Adão, você arrastou consigo durante grande parte de sua vida. Agora que rompeu-se essas trevas, você deve também trazer a imagem do glorioso, a imagem do celestial, a imagem de Cristo em sua vida. Então, por onde você passar agora, você tem que passar trazendo luz, esperança. Você tem que levar a verdade, romper a escuridão das pessoas. É isso que você precisa fazer. Do contrário, suspeite, porque talvez você ainda habite no império das trevas. O glorioso trabalha para tornar o desprezível glorioso. Então, se você a cada dia não está se tornando cada vez melhor em Cristo, se cada dia a tua luz não resplandece mais, cuidado, porque o glorioso trabalha em você. Se ele rompeu as tuas trevas, se ele libertou você, se ele quebrou as tuas cadeias do pecado, ele está trabalhando para te aperfeiçoar, para que você chegue à imagem do glorioso. É o que Paulo diz aos Romanos na sua epístola, capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, aos que de antemão ele conheceu, amou, também os predestinou. Para quê?
Ele te predestinou para a salvação, mas complete. Veja o todo. O predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Então Ele predestinou você para que você se pareça cada vez mais com Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, rompeu as trevas. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então reflitam, analisem suas vidas, não brinquem. Este mundo, ele tem muito que oferecer de ilusão, e os tolos, ignorantes, despreparados não compreendem o quanto isso é perigoso. Mas aqueles dos quais tiveram rompidas as suas cadeias, as suas trevas, tendo sido dissipadas, estes dizem diferente. Estes dizem como disse Jesus Cristo. Estes vivem como viveu Jesus Cristo. Estes parecem-se cada dia mais com o Senhor Jesus Cristo e levam luz àqueles que jazem em trevas. Mas questionem a si mesmos e vejam o valor que vocês têm hoje. O quão desprezíveis um dia vocês foram e o quão importantes para Deus vocês são hoje. Não porque são em si especiais, mas porque por alguma razão Ele quis amá-los. Por isso Agostinho de Hipona, ele dizia: queres saber o teu valor? Ou queres saber o valor que você recebeu? Olha para a cruz. Tu vales um Deus crucificado. Que Deus ajude aos irmãos a entenderem o quão importante é viver nesse Deus. Olhe para trás, veja que estado desprezível você vivia. Agora, olhe para frente, olhe para este momento e veja o estado glorioso que Deus te pôs. Você hoje anda na luz. Você hoje anda na verdade. Você hoje pode dizer: em mim habita aquele que é glorioso. Olhe para o Senhor Jesus e leve consigo a glória dele. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos responder a mensagem lendo ainda no livro de 1 Reis, capítulo 19, do 19 ao 21. Peço ao irmão Lourivaldo que venha encerrar. O presbítero Lourivaldo dê continuidade à liturgia e, por fim, eu darei a bênção apostólica. Senhor Deus, 1 Reis, capítulo 19, versos 19 a 21. Pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 10ª, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu, pois Elias correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta para já saber o que fiz contigo. Voltou Elias de seguir. Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os emolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia.
ensinar-vos no hino de número 42, o grande amor de Deus. Respondemos a ti, Senhor, que enviamos e seguimos a tua palavra. Meus irmãos, que a graça do nosso eterno, soberano Deus, Pai de toda luz, que as consolações, comunhão e sabedoria do seu Santo Espírito e que a soberania, a graça, a misericórdia e a paz que excede todo o entendimento,
e a do Senhor Jesus Cristo habite em todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Irmãos, o culto está encerrado, nós vamos ter nosso momento árabe e também nosso curso